A China pode quebrar o mundo? Este é o tema do vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Ale Delar, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo. E o tema hoje é pesado. Será que a China ela vai quebrar o mundo? É um tema bem polêmico. Nós temos acompanhado vários canais de notícias, canais extremamente importantes, como a Bloomberg, CNBC, BBC, Financial Times, publicando várias matérias sobre a crise energética da China, que tem afetado todos os outros mercados, né. O petróleo, como a commodity mais importante do mundo, ele acaba qualquer movimento brusco que tenha na commodity, ele acaba influenciando outras commodities também, assim como acontece com outras commodities energéticas. E hoje todo mundo sabe, a China ele é o país mais importante do mundo quando nós falamos de manufatura. Ele acabou sendo colocado como a fábrica do mundo, a China. Isso aconteceu lá no passado, quando o Deng Xiaoping acabou abrindo a economia chinesa, até com a ajuda dos Estados Unidos, porque mão de obra custava muito barata, energia era muito barata, tudo era muito barato naquele período, havia uma população gigantesca que tinha capacidade de fomentar a produção industrial do mundo. E uma economia avançada, como a economia americana, conseguiu fazer de uma maneira muito bem a transição de uma economia de manufatura para uma economia de serviços, coisa que infelizmente nós brasileiros não conseguimos nem chegar perto disso. E agora, nesse quase pós-pandemia, estamos saindo numa pandemia, ainda bem, aquela queda da cadeia de suprimentos que aconteceu desde o início do ano passado, quando o Covid ele começou na China, veio para a Europa, foi para as Américas e a China começou a voltar, começou a dar uma quebra na oferta e na demanda. Eu já expliquei em outros vídeos que todas as commodities ela tem um funcionamento num tripé fundamental, que é oferta, demanda e estoques. Quando esta cadeia, ela acabou se quebrando no ano passado, quando nós tivemos um excesso de oferta, porque a Ásia parada, principalmente a China parada. Quando a China volta, nós tínhamos uma escassez de oferta e os preços dispararam. Agora nós estamos sofrendo para colocar a casa em ordem, porque os estoques, o terceiro elemento daquele tripé, acabou ficando extremamente deteriorado. A China, de uma maneira bem simples, ela trabalha com estoques comerciais, que é o que ela usa no dia a dia. Normalmente, esses estoques comerciais têm um prazo de 15, 20 dias de uso, dependendo da commodity, mas é um prazo médio de uso. E ela tem estoques estratégicos que ela utiliza esses estoques estratégicos para poder regular o mercado, como aconteceu agora. Preços disparam de uma maneira muito forte, ela faz leilões para as empresas do país poderem comprar o produto mais barato e ela segura as compras no mercado internacional. No mercado da soja, nós conseguimos ver isso perfeitamente. Desde o pico no mês de junho, acima de 1.700 centavos de dólar por bushel, a China parou de comprar, as cotações vieram derretendo, elas estão ali por volta de 1.250, 1.230 centavos por bushel, porque a China ela foi utilizando seus estoques estratégicos. Fez isso com minério de ferro, fez isso com carvão, fez isso com petróleo, tanto que o petróleo está abaixo do limite exigido pela IA, International Energy Agency, que é a Organização Internacional de Energia. Ela solicita no mínimo 90 dias de uso, e segundo as estimativas, porque na China ninguém tem dados concretos, talvez o governo, estima-se que ela tenha 60 dias de petróleo para o seu uso. E os estoques estratégicos, ou os estoques comerciais, desculpa, esse mantém o padrão ali de 15 dias. O problema é que muito do incentivo ao investimento na produção de energia, e quando eu falo energia, eu estou falando de carvão, gás natural e petróleo, ela teve uma quebra também por causa do ESG. Essa política que está na moda agora, concordo com o ESG, discordo totalmente da maneira que está sendo implantado o ESG. Para mim, estão colocando a carroça na frente dos bois, e alguém está pagando essa conta, infelizmente, é a população. Então, juntando aquela quebra na cadeia de suprimentos e agora juntando a política do ESG, que desincentivou totalmente a produção
de combustíveis fósseis, de energia, nós vemos agora a oferta limitada por falta de investimento e nós vemos os estoques chineses baixos. E baixos, quando eu digo, é realmente baixos. Nós não temos dados claros, porém, nós temos estimativas baseadas no fluxo de commodities. Eu, como trabalho como um trader no mercado físico de commodities, eu tenho uma noção muito clara de como que está a cobertura da China para a soja. Sei quando que ela vai mais ou menos precisar comprar, o que eu não sei é o estoque estratégico dela. Não sei até quando que ela consegue postergar as suas compras. Agora, commodities energéticas, os grandes jornalistas, os grandes canais de comunicação e os traders dessas indústrias petroleiras, elas têm uma noção muito clara e muito próxima da realidade de como que está a questão da China. Eu trouxe esse título de hoje, até porque no início desse ano, em janeiro, eu fiz um post no meu blog, aledelara.com, a China vai salvar o mundo, porque nós estávamos naquelas discussões sobre China fez o vírus, China não fez o vírus, os Estados Unidos entrou quase no balaio de gato como um co-culpado porque financiava o laboratório. Começou aquela briga com a Austrália, onde foi suspensa as compras de minério de ferro da Austrália, e foi todo aquele burburinho, e o mundo esperava que a China voltasse de uma maneira bem sustentável e bem robusta para poder voltar a fazer a economia crescer, até pela dívida pública, a dívida fiscal dos países devido aos incentivos monetários, só com crescimento econômico para gerar receita fiscal e conseguir pagar essa conta. E agora nós estamos numa situação contrária, porque nós estamos vendo os estoques de energia baixando, a China está numa situação extremamente delicada, ela está tentando, dentro do possível, manipular o preço das commodities, mas ela já não tem mais força para manipular porque os estoques dela baixaram. Então, ela está sendo obrigada a vir no mercado internacional comprar essas commodities. E como nós estamos com o balanço totalmente desequilibrado, isso é possível ver por curva de preços, pelos spreads de futuros, nós temos vendo situações como esta daqui, que foi colocado no site da Bloomberg, que a China está recorrendo, está consultando refinarias independentes para ver se conseguem buscar uma solução para a crise de energia. O que a China está procurando com essa notícia aqui, segundo a matéria aqui da Bloomberg? Ela está conversando com refinarias menores, qual que é a capacidade delas, tanto de produção de refino, tanto na produção de carvão também, em mineradoras de carvão, que ela já deu ordem para pisar no acelerador para a produção, mas se eles têm capacidade de importar petróleo, se eles têm caixa para negociar petróleo a preços mais baratos nas bolsas internacionais, e qual é a capacidade dela de produção de óleo diesel? Porque está faltando o diesel em vários postos dos Estados Unidos, da China, desculpa. Então, até o Goldman Sachs fez esse mapa aqui no começo do mês, dizendo que 9 províncias estão classificadas em vermelho quando fala-se na intensidade da crise energética. O interior da China aqui está, o sul da China, e essa região aqui da China é a região é a maior região produtora da China, é esta daqui. E ela está enfrentando uma crise energética realmente tremenda. Donos de postos de combustíveis estão comentando nessa matéria do Global Times que eles estão ficando 1, 2 semanas sem óleo diesel, sem o diesel para abastecer os caminhões. Então, quando sai um estoque, que aí a China pega o seu estoque estratégico e manda para esses postos de combustíveis, há uma corrida louca, como aconteceu na Inglaterra há 35, 40 dias atrás, que deu aquela notícia que faltou combustível, a China está vivendo por isso agora. O problema é que a China é um país continental, é o segundo maior país do mundo, é a maior população do mundo. E hoje nós colocamos a China como o centro da manufatura global. Então, tudo que nós usamos hoje, a câmera que eu estou usando, os monitores que eu estou usando, o celular, o computador, basicamente todas estas peças, esses componentes, eles vêm da China. Agora nós começamos com essa falta de diesel, de combustível, de gasolina lá na China, começamos a ter um risco de quebra novamente na cadeia de suprimentos global. Ainda mais com o Natal chegando aqui no Ocidente,
e é uma data naturalmente comemorada só por cristãos, e é aqui que está a grande população cristã do mundo, a Europa e as Américas, nós estaríamos entrando numa fase de grandes importações da China devido ao Natal, devido à Black Friday, que eu nem sei direito quando que é o Black Friday, mas agora seria no final de ano para nós aqui, seria quando esses fretes deveriam começar a pico. Nós já estamos com uma crise global de fretes por container, de preços. Este é o site do Freightos, ele tem o FBX, que é o Freightos Baltic Index, dá uma referência muito boa nos preços de transporte por containers. E nós vemos que a média hoje, quando nós falamos de fretes globais, está em $10.000. Então, ele teve essa alta gigantesca no início do ano e ela não reduziu. E não há perspectiva de redução nesses preços globais. Aqui, quando nós pegamos o lá dos Estados Unidos, você vê que da China para o leste, China, leste da Ásia, para os Estados Unidos, via costa oeste, $17.000 o frete de um container de 20 pés. Aqui é medido por TEU, né? 12 é 20 feet unit, que é um container de 20 pés. $17.000, 4% de alta. Quando nós pegamos, vamos pegar um outro aqui que é um absurdo, China, leste da Ásia, via costa leste, que é o que vai ali para Nova York, Geórgia, Flórida, $20.000. Então, isso daqui ele vai impactar demais no abastecimento de produtos agora nesse fim de ano. Quando nós pegamos o canal de Suez, e aqui pode estar um reflexo nos preços do café aqui no Brasil, por exemplo, porque o leste da Ásia, e aqui eu estou falando do Vietnã, é quem exporta o café do tipo Conilon, café robusta, para a Europa. $14.000 um container do Vietnã para a Europa. Isso está inviabilizando o custo de reposição desses produtos, a originação desses produtos. Por isso que aqui no Brasil o café do tipo robusta disparou de preço e tem dado suporte para o café arábica no blend dos cafés. Então, o frete, ele pode ser outro fator que vai explodir por essas questões da China não conseguir produzir a energia suficiente que ela está demandando agora. E ainda tem o principal, Winter is coming. Essa é uma matéria do site do Zero Hedge, dizendo que a Rússia ela não sinaliza abastecimento extra de gás para a Europa devido às questões lá do Nord Stream, mas a China ela também está com dificuldade de comprar gás. A Rússia ela está agora com a faca, o queijo e a goiabada na mão e vai tentar usar isso de todas as maneiras. Como que nós vemos que a crise de energética realmente ela está muito afetada? Já mostrei isso para vocês no conceito que é através dos spreads de futuros, da curvas de futuro. Quando uma curva está nesse formato, com os vencimentos mais curtos mais altos que os vencimentos mais longos, nós dizemos que o mercado está invertido, a curva está em backwardation. E esta curva é uma fotografia do mercado nesse momento e está mostrando essa escassez gigantesca deste produto aqui, que é o carvão, que eu estou colocando lá na China. E nós vimos o carvão, o governo anunciou que vai mexer no carvão, os preços do carvão na sexta-feira, eles acabaram derretendo, caíram, eles vêm de uma queda, e aqui que eu quero mostrar algo para vocês, eles vêm numa queda vertiginosa, a montanha-russa, estourou o cabo do elevador e as cotações do carvão despencaram porque o governo vai colocar a mão lá nas cotações, na produção, o governo está alegando que as indústrias têm, as mineradoras têm capacidade de produzir e estão vendendo muito caro, então estão manipulando o mercado, ela quer acabar com isso, os preços vêm derretendo. Mas quando nós pegamos os contratos mais curtos, e é o novembro, que é o contrato spot, agora ele voltou a subir. Nós vemos claramente aqui que ele voltou a subir, sinalizando justamente que a escassez é gigantesca, a escassez de energia lá da China. Então, todos os contratos mais curtos, eles voltaram a disparar. O carvão termal, que era aquele que eu mostrei para vocês, carvão térmico, e o carvão metalúrgico também voltaram a disparar nos vencimentos mais curtos, mostrando esta seção. Aqui é o site Hour in Data, que eu vou compartilhar também na descrição desse vídeo. Você vê que a mudança de combustíveis de consumo de combustíveis fósseis nos países que eu coloquei aqui, Estados Unidos, Brasil, Índia e China, a China é o único país que continua crescendo o consumo de combustíveis
Fósseis, gás. A China, os Estados Unidos era o maior, acabou reduzindo, a China também está numa curva, mas esses dados são até 2019. Certamente essa curva vai ter uma inversão agora na tendência aqui. Mudança do consumo de petróleo, mais uma vez a China indo contra a tendência do mercado. Produção de carvão, China metendo o pé no acelerador para a produção de carvão, falei, são dados de 2019, mas a situação é exatamente agora. Como eu falei, o problema nosso agora é como tentar equilibrar as peças que eu preciso comprar aqui no Brasil, os insumos que eu preciso comprar aqui no Brasil para fazer a fabricação de maquinária agrícola, de carros, de qualquer outro produto manufaturado que tenha origem desses insumos na China, sendo que eu tenho uma grave crise de energia, uma grave crise de logística internacional e agora falta de combustíveis na China, podendo encarecer ainda mais o custo de aquisição desses produtos. Esse site aqui, muito bacana, das Nações Unidas, ele mostra o crescimento de um titã do comércio global. Deixa eu atualizar. Você vê que a China não era nada até o início dos anos 2000, que é quando começa o superciclo das commodities, porque a China começa a demandar agora. Será que a China, voltando a comprar produtos, ela voltará a criar um super ciclo das commodities? Particularmente, eu acredito que não. Pode vir um ciclo de alta muito forte em algumas commodities, mas super ciclo da commodity, como nós vimos no início dos anos 2000, esse eu acredito que não volta, não. Então, a intenção do vídeo era mostrar para vocês que a crise da China realmente não é brincadeira, a situação lá é grave, e se a China resolve se engasgar mais forte do que está agora com relação à crise energética e agora combustíveis faltando no mercado doméstico, nós poderemos ver reflexos muito fortes, inclusive aqui no Brasil. Já estamos vendo isso no mercado de fertilizantes, já temos visto algumas montadoras deixando de fabricar os seus produtos aqui, caminhão, equipamentos agrícolas, automóveis por falta de peças. Então, mais uma crise chegando aí lá na China, mas o efeito borboleta no comércio global, infelizmente, nós temos a China hoje como principal trigger do mercado, ela que movimenta o mercado global. Então, vamos abrir a capa do olho, como diz meu amigo João Seba, porque tempos difíceis, aparentemente, infelizmente, estão se mostrando. Planejamento é tudo. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta o vídeo, compartilhe o vídeo para o canal crescer. O canal é bem recente. E coloca o feedback aqui para mim nos comentários. Quero saber se o conteúdo tem ajudado você e se há algum conteúdo específico que você gostaria de ver aqui. Por hoje é só. Fico por aqui. Até o próximo vídeo.